Então, pessoal, esse é um tema de grande importância para a gente, né, para nós teosofistas, que tanto gostamos dos conteúdos filosóficos da teosofia, quanto também da astrologia, e o que vamos fazer aqui hoje é exatamente uma interface, né, entre esses dois saberes, e que tem tanto em comum, tanta informação, e cada vez mais, como a gente estava falando aqui antes de começar, que quanto mais a gente estuda, mais aprende, por conta de não só dos conteúdos teóricos, que nós temos condições de alcançar através de nossa ciência, de nossa experiência, como também das práticas, né? Das práticas terapêuticas e das práticas de autoconhecimento que se usa através das utilizações, né, de investigações, usando os vários tipos de mapas que podem ser feitos, os vários tipos de leituras, os vários tipos de análises das configurações planetárias, astrais, de luminares, etc. Então, o que a gente vai ter aqui, na verdade, é um apanhado de informações tiradas de um livro, que eu vou falar dele daqui a pouco, e, na verdade, eu não vou nem falar do livro, eu vou só vou colocar um vídeo que eu fiz, editado, que eu acho que com esse vídeo editado a gente teve mais recursos para poder apresentar o conteúdo, o assunto, e em seguida a gente pode trocar ideias com o tempo que restar para a gente conversar. Mas eu fiz já uma edição do que eu iria abordar hoje, né, tentando justamente colocar o que é necessário mesmo, porque a dificuldade que a gente tem é, diante de tantos artigos que o livro possui, falando sobre astrologia, artigos escritos por teosofistas, conhecidos nossos, alguns não tanto, mas que tem tantas informações que, para a gente selecionar quais as que são mais interessantes, é um livro que não tem em português, e aí eu quero compartilhar para vocês esse vídeo que eu produzi, que a minha ideia era produzir o vídeo para o canal, mas aí eu pensei, por que não lançar ele primeiro numa palestra da nossa loja teosófica, e depois disponibilizar ele no canal, certo? Então, me perdoem aqueles que que tivessem pensando que seria algo exatamente ao vivo, mas acho que vocês vão gostar, porque está trabalhado assim para que fique interessante a abordagem, e também com ilustrações e com bastante informações retiradas desse material. Acho também que quem tiver acesso depois ao vídeo que vai estar no YouTube vai ter condições de dar uma pausa e olhar os quadros, as informações com mais cuidado, né? E quem também quiser pode adquirir até esse livro em PDF, porque é fácil conseguir pela internet ele em PDF, tá? Eu posso até conseguir depois e colocar o link para obter ele em PDF na descrição do vídeo, no canal do YouTube da Loja Teosófica, e no meu canal também, que é onde vão estar depois, onde vai estar essa palestra disponibilizada, tá certo? Então, eu vou começar compartilhando aqui para vocês o vídeo do que eu elaborei para hoje aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, o tema que nós vamos falar hoje, né, nessa palestra, é astrologia teosófica, os significados esotéricos dos astros. E para falar sobre esse tema, a gente preparou alguns slides que podem ser muito esclarecedores, e para começar, nós vamos dizer que este é o livro que baseou essa palestra, que é Theosophical Astrology, né? Astrologia Teosófica. É um apanhado de artigos, né, de teosofistas, que mostram a visão da astrologia a partir da teosofia. Então, por isso que pode parecer estranho a gente dizer que existe uma astrologia teosófica específica da teosofia, mas ela pode até se aproximar muito ao que a gente chama de astrologia esotérica, mas especificamente com alguns autores de teosofia mais aceitos, mais consagrados, porque tem muitos que questionam um pouco as falas de Alice Bailey, que tem um livro que justamente tem o nome Astrologia Esotérica, mas aqui a gente não está separando, dividindo, nada disso, mas de uma maneira geral a gente está integrando, porque a gente encontra em muitos escritos de Helena Blavatsky e de outros autores teosofistas consagrados, a gente encontra muita similaridade do que está sendo dito por cada um deles. Então, vamos aqui justamente tratar
artigos, de algumas coisas que a gente separou, pensou, que são muito importantes, que são muito úteis para a gente entender a astrologia de uma maneira mais profunda, dentro de uma filosofia teosófica, né? Então, para começo de conversa, tem essa primeira fala aqui do Elton Hall, que diz assim: este volume não contém instruções para lançar um gráfico ou mesmo para interpretar um ou outro mapa astrológico. Os símbolos discutidos em detalhes podem ser aplicados em muitos níveis. Esses artigos abrangem muitas maneiras de pensar, libertando o leitor de um quadro fixo ou dogmático, permitindo que surjam novos insights e uma consciência ampliada. Como em tudo no ensino teosófico, o aluno aqui, o leitor, é encorajado a engajar as ideias apresentadas, examiná-las, refletir sobre elas e torná-las suas. O engajamento refletido é o de nutrir e desenvolver a compreensão individual. Assim, esses ensaios, juntos, constituem uma introdução à astrologia teosófica, um tesouro de recursos para a alma aspirante. Então, este livro ele não foi lançado no Brasil, né, em português, mas ele é como está dito aí, né, ele é um tesouro, é importante porque a gente tem que lembrar sempre que o teosofista é um pensador livre, então ele escolhe quais autores ele aceita, quais autores ele não aceita, e até mesmo dentre os consagrados, né? Mas aqui a gente está tentando trazer um apanhado de informações que fazem muito sentido, que passam a ter, digamos, uma coerência muito grande com tudo que a gente prega, com tudo que a gente lê e que acredita, e acaba fazendo associações e também analogias muito importantes, né? Dentro daquela lei da correspondência, tem muitas coisas se correspondem, né? Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia geral do sumário, né? Introdução de Elton Hall, que tem aquela passagem que a gente falou no instante aí, e aí entra a filosofia da astrologia, né? O zodíaco, a astrologia verificada, uma discussão do zodíaco, enfim, vários artigos aí que vocês veem que alguns são até mesmo dos conhecidos William Jude, né? A própria Helena Blavatsky, que tem aí alguns artigos, né? É interessante que a gente perceba que aí está sendo colocado uma visão ampla, né? Uma visão que associa a astrologia ao entendimento do universo, do cosmos, né? Dentro da perspectiva da cosmogênese, da antropogênese, etc. Como foi dito, não tem pretensão, a astrologia teosófica não tem pretensão de ensinar a trabalhar com mapa astral, etc. Mas, com certeza, a leitura dos mapas, depois de um entendimento mais teosófico trazido nessa obra, vai ser diferente, vai ser muito mais completo, muito mais amplo, né? Aqui o Elton Hall diz também assim: como H.P. Blavatsky mostra em Isis Sem Véu, o simbolismo astrológico está ligado aos significados e propósitos mais profundos da vida. Simplificando, a astrologia, quando seriamente estudada, é conhecimento, quando em um nível superficial pode lançar luz sobre os traços de personalidade e as forças em jogo na vida diária, quando considerado mais seriamente, pode iluminar aspectos da vida de uma pessoa e aumentar a sua consciência espiritual à medida que a vida é cada vez mais vista como parte irredutível de uma realidade maior, o da humanidade como um todo e o cosmos em evolução. Bom, com isso a gente está vendo que a astrologia tanto pode ser utilizada de uma maneira superficial, como de uma maneira mais profunda, né? Mas, mesmo assim, em todas as esferas em que ela seja trabalhada, ela vai ter uma utilidade, né, e uma aplicação mais superficial no dia a dia, no psicológico, ou mais profundamente também no psicológico, no filosófico, no emocional, no modo de vida, no modo de ser da pessoa. Mas, de qualquer forma, a gente entende que a teosofia, né, a astrologia teosófica em especial, ela vai dar a gente uma visão mais profunda do ser, né, da essência, como vocês vão ver nos slides posteriores. Então, a gente não pode deixar de considerar que todos essa linguagem que existe na astrologia mundana ou astrologia exotérica, astrologia convencional, né, que são os planetas, os signos, as casas e os aspectos, estão presentes e vão estar sempre presentes, não mudam em relação à astrologia teosófica. E aí eu já recomendo aqui esses dois livros, um de Stephen Arroyo, Normas Práticas para a Interpretação do Mapa Astral,
e esse outro de Marion Marsh e Joan McEvans, que é o curso básico de astrologia, aqui já na edição mais recente, lançada esse ano, aí o volume 1. Este curso contém 3 volumes, né? Bem assim didático, é um curso mesmo de astrologia para quem quer aprender o beabá e aprofundar também. E aí você vai aprender a astrologia convencional, vai entender como é que ela trabalha e ela é muito útil. E o que a gente vai falar aqui de astrologia teosófica são os desdobramentos, né? O que a gente pode aprofundar no entendimento dessa astrologia e também como ela pode ser útil para a gente e como ela funciona efetivamente, né? Qual o mecanismo, né, de poder dizer que realmente alguns fatos que estão retratados em configurações astrais, configurações de planetas, de signos, casos e aspectos, podem ter o que dizer sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. Isso é que é muito importante e a astrologia teosófica tem algo a contribuir nesse quesito aí, certo? Então eu começo logo nesse livro de Alan Lee, que é pioneiro nessa questão da astrologia esotérica, trazendo informações que vêm direto dos livros de Alice Bailey, também da Doutrina Secreta. Ele diz: os planetas representam as influências espirituais que afetam a consciência em seus veículos. Os signos zodiacais representam os sentidos e os veículos pelos quais a consciência está operando. As casas podem ser comparadas ao corpo físico e as posições planetárias nos signos ao homem interior que habita esse corpo. Os aspectos indicam a relação entre corpo e espírito, ou a atitude da alma ou do eu para com o seu ambiente. Representam os estados de ânimo variáveis e cambiantes e os pontos de vista da alma. Para quem já estudou astrologia, né, na sua versão mais exotérica, sabe que todas essas informações aí dizem respeito à nossa vida, nosso ser, né? Os aspectos planetários são variações de posições de ângulos que os planetas fazem, tem a informação de como eles estão no nosso nascimento, mas também à medida que nós vamos nos desenvolvendo, né, ao longo do tempo, que ângulos eles vão fazendo, que ângulos eles fazem no momento que nascemos e que ângulos eles vão fazendo à medida que a vida vai acontecendo. Isso diz respeito aos trânsitos planetários, às mudanças que vão acontecendo também, as revoluções solares, lunares e planetárias, de um modo geral, mostrando para a gente marcadamente as situações que vão acontecendo, né, nesse processo. Vamos falar detidamente mais, né, agora sobre planetas, né? E no livro de Alan Lee, ele diz assim: cada planeta tem uma relação definida com a consciência em todos os seus graus, desde o mais baixo até o mais alto. Só há uma consciência suprema, mas cada esfera de influência representada por um planeta participa de uma grande porção dessa consciência humana. Então, existe o logos solar, existe o logos planetário. Então, na verdade, a gente tem que entender que o Logos já é uma manifestação. Então, existe o absoluto, né, o altíssimo, o Deus não manifesto, mas todas as manifestações via Logos que ocorrem, elas são instâncias cada vez mais próximas de nós, e tem aquelas que estão mais próximas ainda, que dizem respeito ao nosso Logos planetário, e que sofrem influência desses outros Logos, e que, nesse sentido, a gente acaba percebendo que existe realmente uma inter-relação, um processo que eu não sei nem se a gente poderia chamar de influência, mas está sendo dito sempre aqui esfera de influência, mas é como se fosse uma sincronicidade, né? Algo que acontece no universo como um sinal, como uma assinatura do universo, e que nós temos condições de ler através dos planetas, dos astros. Indiretamente, podemos sim falar de influência, porque são influências mútuas que ocorrem, mas sem a gente acreditar que é uma influência assim de a gente não ter, de a gente ser passivo e não ter chance de alterar ou de modificar, não. São influências como pessoas que nos sugerem alguma coisa, mas a gente pode simplesmente reverter, não aceitar, mudar, ter um comportamento diferente. Cada um tem um comportamento diferente diante dessas influências, diante dessas sincronicidades que ocorrem no momento em que nós nascemos e em tudo que ocorre depois desse nosso nascimento, né? Então, podem ser, aqui está dito, né, esferas de influência da consciência, imagens arquetípicas e mitológicas, se a gente recorrer à psicologia junguiana, à psicologia analítica, e também poderíamos dizer que são características relacionadas aos 7 raios, porque dentro da teosofia a gente sabe que o Logos
solar, o locus planetário, se divide em raios, como a gente pode ver no arco-íris e como a gente pode ver na difração dos raios dos diferentes, das diferentes cores quando ela passa por um prisma. Isso também é uma representação bem clara de que a luz branca, a luz solar, ela se subdivide também em diferentes características, em 7 grandes características, e a gente também pode ter diferentes formas de agir, de ver, de pensar, de lidar com o mundo a partir destes 7 raios, né? E aí aqui a gente vê que os planetas também eles podem ter domicílio, exaltação, queda e exílio, de acordo com a posição que eles se situem entre constelações, né, entre os signos. Então, isso dentro da astrologia convencional tem uma perspectiva, dentro da astrologia teosófica e esotérica tem outra, e vocês podem ver isso até nas informações, nas tabelas, nos gráficos dos livros que nós já citamos, né? Não vamos poder aprofundar isso aqui por conta do tempo, mas é importante que a gente entenda que existem existe uma um famoso zodíaco de Dendera, que é o zodíaco dos egípcios, que trabalha cada signo tendo 3 constelações associadas a eles, e por isso também 3 interpretações possíveis associadas a cada signo, que podem ser complementares às interpretações que nós conhecemos. Isso pode também ser muito bem vinculado aos decanatos e entendido e interpretado a partir dos decanatos, e isso também é algo que aprofunda muito a interpretação da astrologia, né? Aqui nós vemos os vários planetas e luminares, né, com interpretações junguianas, que a gente já usou esse slide em outras palestras, quando a gente falou da psicologia da astrologia a partir da visão de Jung, né? E aí vocês podem até dar uma pausa no vídeo, se quiser, depois, na gravação, no YouTube, e olhar com calma esses significados, né? Mas nós temos também as interpretações esotéricas dos planetas e pontos notáveis, que aí já nessa tabela mostra o símbolo, né, dos planetas, dos signos, dos planetas e dos luminares. Nós temos também aí o próprio nome do planeta, na astrologia esotérica, o que ele significa, exotérica, né, e na astrologia esotérica, o que significa, né? Então é interessante também analisarem cada item desse com calma, pensando, né, nessa questão. E aqui, né, mostrando um exemplo de um mapa, né, e aí vocês veem aí nesse mapa uma leitura completa da posição dos planetas, nos signos, nas casas, também os aspectos que eles criam entre si, os planetas, as posições mais relacionadas a um elemento ou outro, tudo aquilo que na astrologia convencional se trabalha, sendo que na astrologia esotérica e teosófica, olham-se também alguns outros aspectos importantes para o indivíduo como ser entendido ele como encarnado na Terra, como chamado de personalidade, e também a individualidade, que é o ser que encarna, é o ser que está acima dessa encarnação na Terra, que é também o ego, a alma, etc., né? Então, dentro da perspectiva da astrologia teosófica e esotérica, a gente interpreta essas versões do ser humano, né, mais superior, mais sutil e vivendo aqui na Terra, nesse seu aspecto mais inferior, os corpos mais inferiores, existente aqui na Terra, que passa por inúmeras encarnações. Então, é importante a gente perceber que existem essas nuances para a gente analisar a astrologia também, voltando-se para essas nuances. Os símbolos naturais são ideias que pertencem ao coletivo da psique humana. Em um nível, os símbolos relacionam a imagem de algo com seu significado intelectual através de uma fusão do inconsciente com a mente consciente. Em outro nível, a ideia de um símbolo como o zodíaco pode ser visto como não apenas correspondendo às interpretações que as pessoas dão às suas experiências, mas também a uma realidade objetiva onde certos antecedentes devem causar consequências que não são substituíveis nem arbitrárias. Se a ideia do zodíaco é uma projeção da mente humana que meramente assume a realidade vigorosa através da consciência coletiva, estamos falando dele como resultado de um estruturalismo intelectual que pode, em um determinado nível de consciência, ter grande validade. Se, no entanto, consideramos o zodíaco como um arquétipo natural, estamos aceitando mais do que uma projeção individual ou coletiva.
Nós estamos sugerindo a existência de uma ideia baseada em um fato universal que se expressa mental, psíquica e fisicamente, que participa da substância, bem como da consciência, e retrata algo fundamental sobre a natureza do próprio ser. Embora os signos zodiacais são ideias abstratas, eles designam estrelas particulares que estão relacionadas com a Terra e outros planetas em caminhos precisamente ordenados. Da mesma forma, embora espíritos, deuses e elementais sejam idealizações, eles representam campos de força manifestos nos céus e na terra, que foram observados em seus efeitos por cientistas e mágicos em todas as partes do mundo. Os hindus, os chineses, os gregos, assim como muitos outros povos, foram rápidos em ecoar esse padrão celestial arquetípico em suas cidades e santuários. Está no artigo de Ellen Walborn, né? Isso aí, nesse livro também de Theosophical Astrology, e dá muito pano para manga esse texto, porque no momento em que fala que existe uma possibilidade da gente entender a astrologia como um arquétipo, né? Como um arquétipo natural ou como um estruturalismo intelectual, a gente pode perceber aí duas possíveis explicações para o funcionamento da astrologia dentro da ótica da teosofia. Sendo um estruturalismo intelectual, se assemelha àquela ideia da física quântica que diz que nós interferimos sobre a matéria. Ao longo de tantos anos, os povos, civilizações que conseguiram detectar, ver como as leituras que eles faziam dos astros faziam muito sentido e se repetiam e eram muito bem detectadas, verificadas como praticamente a primeira ciência, uma das primeiras ciências da humanidade, então, que depois se transformou em astronomia, né? Muitos consideram que a astrologia é uma astronomia primitiva, mas nós, dentro da teosofia e dentro de uma visão esotérica, sabemos que é muito mais do que isso, né? Talvez poderíamos dizer até que a astronomia está dentro da astrologia, porque a astrologia vai muito mais além nos seus conteúdos, nas suas informações. Então, a gente pode dizer que tanto pode ser um estruturalismo intelectual, que seria a ideia de que a consciência concebeu, a consciência percebeu algumas coisas, alguns padrões, e esses padrões continuam existindo até hoje como verdade, porque a consciência sustenta esta realidade. Isso é uma das interpretações que mostra até que nossa mente ela tem mais poder do que a gente imagina. A gente coletivamente é capaz de fazer as coisas acontecerem de um jeito que já está estabelecido e continua sendo estabelecido. E aí a gente só pode incluir para acrescentar que o ser humano, como ele evolui, os seres conscientes, o universo em suas vastas formas de consciência, desde as mais simples até as nossas, que não são a última, né? Nosso nível de consciência, a consciência do homem, do ser humano, não é o último nível de consciência. Existem os super-humanos, existem consciências planetárias, como nós já falamos, consciências galácticas, consciências solares, etc. A gente até pode entender aí, dentro dessa ideia de estruturalismo intelectual, que não é a mente humana propriamente que gera essa realidade, mas uma mente cósmica, uma mente mais ampliada, né? Existe, por outro lado, a ideia de um arquétipo natural, que diz que nós temos dentro de nós essas informações simbólicas e que, através de símbolos, nós conseguimos ter a informação do macro, estão em forma de símbolo, porque nós não conseguimos perceber claramente o que acontece nos corpos mais sutis, além da personalidade humana, né? No nível da individualidade, a gente não tem acesso a tudo, a todas as informações, então está aí presente todas as leis cósmicas, né, que mesmo que não sejam universais e que não sejam para sempre, porque dentro do processo evolutivo do universo, da pessoa, dos ciclos, dos Manvantaras e Pralayas, as coisas podem ir mudando, podem ir se transformando para melhor, e se modificando, e se reestruturando, e dentro de um aprendizado galáctico, cósmico, etc., a gente também sabe que existem padrões, ainda dentro do nosso nível de percepção temporal e espacial, e esses padrões estão presentes, estão impregnados no universo, né? A gente pode acessar eles, e nas leituras a gente pode fazer as nossas interpretações. Então, com isso que eu falei, pode ser até que vocês percebam que eu estou defendendo que todos os dois são verdadeiros. E realmente,
em níveis diferentes. A ideia de um estruturalismo intelectual e de um arquétipo natural são verdadeiras, são tantos dois verdadeiros. Dentro do estruturalismo intelectual, a gente tem essa fala aqui de Karen Hamaker Zondark, né? A pronúncia dela é assim, é Zondark, apesar de ter um gay. O repertório das ideias astrológicas pode ser interpretado como uma expressiva reunião ordenada de símbolos necessariamente assentados sobre uma fundamentação arquetípica. Os signos dos zodíacos, os planetas, as casas, etc., podem ser redescobertos na psique de todas as pessoas. São arquétipos que assumiram formas definidas, representativas de material e processos psíquicos com os quais o ser humano aprendeu a lidar ao longo dos séculos. Então, repare que aí, ao mesmo tempo, um arquétipo natural, que ela fala, que ela defende como psicóloga junguiana, mas também é um estruturalismo intelectual porque retroalimenta, né? No momento que nós acreditamos que a astrologia nos dá essa situação, a nível do indivíduo, a nível da bolha humana, a nível do âmbito da personalidade, essas coisas vão se retroalimentando e vão fazendo valer e vão fazendo funcionar, vão funcionar com certeza mais fortemente. O cuidado que a gente tem que ter é para a gente não usar a astrologia como justificativa para coisas que a gente faz e dizer assim, eu faço isso porque eu tenho ascendente em Marte, eu faço isso porque eu sou mais agressivo por isso, por aquilo, eu sou assim, sou assado, e justificando através dos signos, quando a gente sabe que a astrologia tem mais que nos ajudar a gente melhorar, a gente crescer, a gente se transformar como ser humano. Então, isso aqui é importante, a mensagem importante desse conteúdo que a gente está trazendo. Como arquétipo natural, a gente sabe que Jung defendia que existe a consciência, que é algo que a gente tem condições de acessar mais facilmente. A nível do inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, nós não temos tanto acesso assim, mas existe ainda um acesso e nós podemos até dizer que faz parte do inconsciente pessoal e até do coletivo os corpos sutis que a gente tanto lida na teosofia, e por isso a gente não pode desvincular uma coisa da outra. E a gente vai ver aqui agora que a astrologia teosófica e esotérica, elas trabalham muito intensamente com os corpos sutis, mostrando o mecanismo como é que atua estas realidades astrais dentro dos nossos corpos sutis, né? E Jung, ele traz até uma definição mais profunda, mais completa, né? No seu livro Fundamentos de Psicologia Analítica, que ele, numa conferência em Tavistock, ele faz um resumo da sua psicologia. Muitos dizem que a melhor forma de estudar Jung é ler esse livro, porque, além de ter perguntas e respostas, que podem ser perguntas nossas, ele faz um resumo final, depois de muitas mudanças que aconteceram ao longo do tempo na psicologia dele. Ele traz isso e ele ainda fala que, além da sensação, sentimento, pensamento, intuição, que vocês podem ver aí, nos primeiros itens, né, tal. Ele fala de memória, subjetividades, afetos, etc., que são instâncias ainda mais elevadas, que não estão no âmbito da nossa consciência, que estão até um pouco na consciência, um pouco no inconsciente, e que podem retratar muito bem as instâncias mais sutis, onde as coisas atuam, né, onde as energias vão atuar em níveis mais profundos, né. Segundo até alguns autores, a gente até pode ver, o próprio Alan Léo, ele fala que o nosso sistema solar, ele corresponderia, né, o zodíaco, né, ele é como se fosse o corpo causal do universo, do nosso universo conhecido. Então, repare que até nesse sentido das consciências planetárias, a gente pode entender a teoria dos corpos sutis, as teorias teosóficas presentes aí. Então, imagine que se o zodíaco é o corpo causal da nossa realidade, da nossa vivência, ele tem tanto memória como influência muito forte sobre tudo que acontece no universo. E essa influência a gente pode ler através das configurações que vão mostrar muito bem o comportamento desse corpo causal do nosso universo, e a gente pode fazer essa leitura através dos dados que a gente consegue, das efemérides, das posições dos planetas, etc. Carl Jung diz também assim, podemos esperar com considerável certeza que uma determinada situação psicológica bem definida seja acompanhada por uma configuração astrológica análoga. E digo que muitas e muitas vezes descobri que os dados astrológicos elucidam certos pontos
que de um outro modo eu não teria sido capaz de entender. Então ele usava a astrologia até para tirar dúvidas sobre questões psicológicas que estariam além do alcance dele. E isso está muito dentro da ideia do arquétipo natural que nós falamos nesse instante. Ainda Karen Ramakan Zondark, ela fala também, cada planeta é o símbolo de um conjunto específico de carências, necessidades, aspirações e desejos que se encontram em todos os seres humanos. Então aqui está bem claro que a psicologia, principalmente tratada por psicólogos que também estudam astrologia, tem uma relação muito forte, muito pertinente, né, nas interações que ela tem com a astrologia. A psicologia e a astrologia têm uma interação muito forte, né? Mas a gente também precisa entender que dentro da astrologia esotérica não é só a psicologia da personalidade que entra, mas também a psicologia da individualidade. E é aí que justamente entra as variações, as mudanças importantes dentro de uma astrologia e a outra. Alan Léo diz, a posição da Lua na época pré-natal é importantíssima, porque o molde etérico é atraído pela mãe quando o vórtice magnético é estabelecido pelos progenitores, que são atraídos mutuamente naquele momento, seja pela paixão ou amor, seja por sentimentos animais ou humanos. O lugar da Lua, nesta época, decide o ascendente do nascimento. Daí a importância do mapa pré-natal, que requer compreensão mais complexa pelos estudantes de astrologia. Para quem não está habituado com essa terminologia da época pré-natal, o mapa pré-natal, na verdade, é um mapa feito no momento em que acontece o nascimento de fato, quando o casal tem seu relacionamento, né, e ocorre a fecundação. Então, nem sempre é possível fazer um mapa desse, mas quando se tem esse mapa, se consegue informações ainda mais profundas, né, principalmente as informações que são ligadas à aura humana, aquelas cores mais fixas da aura humana, porque justamente a posição da Lua vai dizer muito sobre isso, inclusive porque ela atua diretamente até sobre a nossa saúde, né? A Lua em posição boa, né, em aspectos bons, positivos, com o Sol também com os outros planetas, etc. Os aspectos positivos da Lua e do Sol são muito importantes para essa análise mais profunda do ser enquanto personalidade e enquanto individualidade. E a gente vai ver isso quando falarmos dos triângulos, né? Aqui também a Alan Léo completa, o molde etérico é novo a cada renascimento do ego no plano físico de manifestação. É obtido praticamente das emanações mais baixas do invólucro áurico permanente do próprio ego, e no momento da época pré-natal converte-se no modelo do duplo etérico e do corpo físico denso. Daí a importância sobre a saúde, a importância sobre a aura humana, sobre os chakras, sobre o que acontece energeticamente nessas situações. Por isso que essa característica energética astral que ocorre vai ter influência muito forte ao longo de toda a nossa vida, porque atua no etérico, atua no astral, atua no mental e assim, nesse caso, atuando também na nossa personalidade como um todo, né? Aqui nós temos as interpretações esotéricas dos planetas e pontos notáveis também presente, né, associado aos raios, né? Então, na astrologia esotérica, a gente pode fazer uma associação do Sol como primeiro raio, né, ao vontade e poder. Temos a associação de Vênus com o segundo raio, amor, sabedoria. Mercúrio ao terceiro raio, a inteligência ativa. Lua associada ao quarto raio, a harmonia através do conflito. Marte ao quinto raio, conhecimento concreto e ciência. Júpiter ao sexto raio, devoção e idealismo. E Saturno ao sétimo raio, ordem cerimonial ou magia. Uma coisa interessante aí, uma curiosidade, é que o quarto raio fica exatamente no meio entre 3 grupos de forças, né, e de raios e outros 3. Então, por isso, e são justamente as forças da individualidade e da personalidade que estão ali tendo que se harmonizar através do quarto raio, que é a Lua. Justamente a Lua que traz esse sentimento. Nós estamos trabalhando muito nesse período de nossa evolução espiritual, teosoficamente falando. Estamos trabalhando muito o chakra cardíaco, né? Estamos associando muito a Lua ao sentimento, e a harmonia através do conflito é algo que está sendo muito presente nos tempos atuais. As polaridades muito fortes e a necessidade de harmonizar essas polaridades, né?
Neste livro de Jung e Astrologia, nós vemos recentemente relançado, né? E ele traz também as informações da astrologia esotérica, porque a autora Kathleen Burt, ela traz muito a informação da astrologia esotérica dentro de uma ótica também da visão junguiana, então é muito enriquecedor. Eu aconselho muito esse livro. Ele está dividido em signo por signo, sendo trabalhado, né, estudado, então é importante a leitura dele. E aí, nele, não só nele, mas também nos livros de Alice Bailey, tem a mostra bem clara aí dos signos e os regentes mundanos da astrologia exotérica e os regentes esotéricos, né, da astrologia esotérica, que seria também a teosófica. Então, a gente vê aí, se vocês olharem com calma, vão ver que o ascendente de vocês pode até ser diferente dentro da astrologia esotérica, que está dizendo respeito mais ao ser como individualidade, como alma, como entidade mais cósmica, como entidade mais transpessoal. Então, no meu caso, que eu sou leão, né, tanto o regente mundano como o esotérico é o mesmo, que é o Sol. Mas só que dentro de uma perspectiva diferente de análise, né? O Sol dentro de uma visão mais ampla, mais profunda, e o Sol dentro de uma visão mais... então, assim, é um Sol self, um Sol mais eu, né? Então, é importante que a gente saiba que existem essas duas realidades, e vocês veem que muitos deles se repetem, né? Não é só o Sol. E também autores variam um pouco dentro dessa visão, mas eu trouxe aqui essa que eu considero a mais aceitável. Os signos, eles também têm interpretações dentro da astrologia comum, da astrologia exotérica, né? E que não são negadas dentro da astrologia esotérica. Aqui vocês estão vendo, eu não vou ler todos, mas vocês conseguem perceber aí claramente o que aqui seria. Isso aí eu tirei justamente do livro Jung e Astrologia que eu mostrei na estante, né? E aqui nós podemos dizer que é uma versão da astrologia esotérica, trabalhando a questão do eu sou, do eu tenho, eu penso, eu sinto, eu quero, eu analiso, eu equilibro, eu desejo, eu compreendo, eu uso, eu sei, eu creio. Então, repare que aí nós estamos tendo uma visão bem ampla de como o eu se comporta dentro de uma perspectiva do crescimento espiritual, do crescimento como um ser no nível mais amplo, né? O verdadeiro ser. Os signos zodiacais podem ser vistos, né, de uma maneira bem profunda também. E aqui, no livro de Astrologia Esotérica, temos uma passagem dita por Helena Blavatsky, que diz: a descida e a reascensão da alma não podem ser separados dos signos zodiacais, e parece ser mais de acordo com a realidade crer numa misteriosa simpatia entre alma, metafísica e as brilhantes constelações, na influência das estrelas sobre a alma, que na absurda ideia de que os criadores do céu e da terra colocam no céu os tipos das 12 tribos de Israel. O que ela quer dizer com isso? Que, na verdade, não somos nós que influenciamos, não somos nós com nossa forma de pensar que interferimos no zodíaco. Então, se existem 12 tribos de Israel, até a escolha de 12 aí foi por um número especial, um número bem cabalístico aí e tal, e está associado também aos ideais arquetípicos ligados ao zodíaco. Não que as 12 tribos de Israel influenciaram para a existência desses 12 signos. Então, inverter a situação. Então, existe sim um arquétipo natural que a gente pode ler nos símbolos dos signos, nos símbolos das 12 tribos, nos símbolos dos 12 apóstolos, né? A gente sabe que não foram só 12 apóstolos, mas simbolicamente se expressa em 12, porque tem um significado, tem uma importância, cada um tem um significado, né? Então, todos os 12, os 144 mil eleitos da Bíblia também, então, sempre que tem um 12, tem uma importância muito grande aí, associando o 4 ao 3, porque o 3 é o divino, o 4 é o humano. Então, repare que aí você tem tanto a individualidade quanto a personalidade refletidas, né, na quaternidade e na triplicidade, na tríade, né, da alma. E aqui também nós temos uma informação bem importante, tanto presente no livro A Luz e a Sombra dos 12 Signos, lançado em 2018 agora por Cláudia Lisboa, quanto no livro Luz e Sombra, lançado pela editora Teosófica, desde 1997, de Emma Costet de Marcheville, que é uma professora
que ensinou astrologia para muitos astrólogos que tem aí hoje, inclusive a própria Cláudia Lisboa foi aluna dela, e fala muito, né, dessa relação da luz e sombra. E aí vocês conseguem ver que essa polaridade existente nos signos que estão opostos, né, dentro no mapa natural, vocês veem que Áries é oposto a Libra, Touro oposto a Escorpião, Gêmeos a Sagitário e assim por diante. E o que é luz para um é sombra para outro, o que significa que a gente acaba vendo no signo oposto a nossa polaridade a ser desenvolvida dentro de uma enantiodromia, tanto colocada por Jung, quanto desde Heráclito lá, o filósofo pré-socrático. Então, a gente entende que a enantiodromia é justamente o outro lado que a gente precisa desenvolver, e muitas vezes não para que a gente se torne o outro lado mesmo, propriamente, para que a gente chegue a um equilíbrio, né? Porque essas forças que existem opostas, elas acabam fazendo a gente encontrar o nosso aprendizado no meio, no caminho do meio, que tanto prega o budismo, né? E é importante porque a gente acaba descobrindo essas compensações, esses caminhos de maior elevação. Aqui a gente traz, mostrando até justamente os eixos, né? Vários autores chamam esses eixos de forma diferente, a gente está vendo aqui uma das versões que o eixo da casa 1 e 7 seria o eixo do encontro, da 2 e 8 o eixo da posse, da 3 e 9 o eixo do pensamento, 4 e 10 o eixo da individualidade, 5 e 11 o eixo das relações, 6 e 12 o eixo da existência. Aqui nós estamos vendo que existe também outras polaridades, além dessas dos eixos dos signos, né, presentes na questão de planetas que são pessoais, que estão antes de Júpiter, né, e os planetas que são transpessoais, né, que estão além de Marte, que seria Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, isso também é uma polaridade do que é pessoal e do que é transpessoal. Jung trabalhou muito isso no inconsciente, do consciente e o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E aí, nesse caso, vai entrar o pessoal e o impessoal. Então, a gente tem uma esfera que é individual e ela, num nível mais ampliado, já vai para o pessoal, considerando que a gente tem características que, às vezes, seguem um padrão, né, que a personalidade nos induz, né. Depois tem o social, que já envolve um grupo maior de pessoas, e o transpessoal, que envolve a humanidade em várias esferas, em vários campos, né? Na verdade, a gente tem pessoas nas áreas profissionais, pessoas dentro de escolhas filosóficas, escolhas políticas, e a gente acaba criando agregações que muito trabalhado por Rupert Sheldrake, mas a astrologia e os campos morfogenéticos têm muito a ver, porque, na verdade, a gente encontra em muitos livros, principalmente os livros mais esotéricos, que existem campos, né? Campos que vão fazendo as coisas acontecerem, não somente no nível psicológico, mas também no nível físico, etérico e tal. E aí é que pode ter uma explicação muito forte, e que a gente já viu falando agora aqui nesse instante, que é o corpo etérico, né? O corpo etérico da Terra, o corpo etérico do Sistema Solar, que está atuando aí, né? Assim como os outros corpos mais sutis também atuando dentro dessas leis de correspondência, né? E de atuações do astral em relação ao psicológico e ao físico. E no livro de Alan Lee, ele fala muito também do valor esotérico das polaridades. Falamos da enantiodromia nesse instante, e aí existem diferentes polaridades na astrologia, né? Aqui nós trouxemos um trecho do princípio da polaridade do Cabalhon. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então veja que mensagem interessante, porque a gente está o tempo inteiro trabalhando com esses opostos, de maneira cíclica, quando vai e vem, vai e vem, vai e vem, quando a gente volta para uma outra polaridade de novo, a gente está já num outro nível. Então é como um pêndulo, né? Então a gente tem que entender isso. E a gente tem que entender também que tudo isso é para a gente exercitar um lado, exercitar o outro, exercitar um lado, exercitar o outro, e depois chegar à conclusão de que o caminho melhor está no equilíbrio, né? Então, é importante a gente perceber isso, né? E aqui também, no princípio do ritmo, que é o outro princípio que vem logo em seguida ao da polaridade, a gente tem a informação, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce.
tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. E veja como isso influenciou muito a psicologia, né? Porque Jung fala muito da compensação, da necessidade de compensar o que está no inconsciente com o que está no consciente, o que está no consciente com o que está no inconsciente. Por exemplo, pessoas que são mais extrovertidas com a introversão que ela possui lá no inconsciente, pessoas que são mais introvertidas com a sua extroversão no inconsciente, precisa dessa compensação para que a gente possa lidar na vida de uma maneira equilibrada e consiga resolver problemas que aparecem. Eu trouxe aqui muito rapidamente, né, só para vocês registrarem a polaridade dentro da astrologia convencional. Já falei isso em outras palestras, eu aconselho quem não viu ainda, tem no meu canal, né, chamado Marcos Queiroz mesmo, é fácil de achar no YouTube, vocês vão encontrar palestras sobre astrologia que vão tratar muito dessas questões mais da astrologia convencional, com mais detalhes, né? Inclusive associando ela à psicologia junguiana. Aqui a gente tem as triplicidades, né? Que é a associação de fogo, terra, água e ar de cada 3 planetas agrupados nesses elementos, né? E aqui também as quadruplicidades, que são as qualidades de cardial, fixo e mutável, presente em quatro signos em cada grupo desse. Né? Então, estudar isso é muito importante e associar isso a outras realidades esotéricas é muito interessante. Agora eu quero trazer também rapidamente para vocês a ciência dos triângulos. A gente tem aqui o triângulo da personalidade, que está associado ao elemento terra e água, e a gente vai ver aí os signos que estão associados ao elemento terra, né? E os que estão associados ao elemento água, né? Os do elemento terra é o triângulo que está com a ponta para cima, né? E os de elemento água são os que estão com a ponta para baixo, e eles formam esse triângulo que é considerado dentro da astrologia esotérica como a estrela da personalidade. Não que só esses signos tenham influência, estejam associados à personalidade, não. Mas como nós temos todos os signos, algumas informações relativas a esse signo, planetas que estão associados a ele, têm mais vínculo com a personalidade do que com a individualidade. Já do outro lado, a gente tem a estrela da individualidade, que estão associados ao elemento fogo e ar. Então, o triângulo com a ponta para cima do elemento ar e o triângulo com a ponta para baixo do elemento fogo. Não é somente as informações ligadas a esses signos associados à individualidade, mas mais frequentemente os dados, as questões ligadas à nossa individualidade, à nossa estrela da individualidade. E aqui nós vemos as 2 estrelas novamente, já com informações dos signos, das qualidades dos signos, né, da quadruplicidade. Então, temos aí já a informação de como que se comportam essas estrelas, e dentro de uma perspectiva associada aos corpos sutis, também podemos dizer ali a personalidade, né, é associada aos 4 corpos mais densos, né, e a estrela da individualidade associada aos 3 corpos ou princípios mais sutis. Então, a Helena Blavatsky diz uma coisa que tem muito a ver com isso que nós estamos falando, que é a estrela sobre a qual nasce uma entidade humana, diz o ensinamento oculto, permanecerá sempre sua estrela através da série de suas encarnações em um ciclo vital. Mas esta não é sua estrela astrológica. Esta última tem a ver e se relaciona com a personalidade, aquela com a individualidade. Então, a gente sabe que a estrela, né, que Helena Blavatsky está se referindo, é a luz espiritual que nós temos, né, a luz espiritual que que atua sobre nós dentro da nossa individualidade, tem um vínculo que se repete a encarnação dentro de um ciclo vital. Num ciclo vital seguinte, já vai ser outra, provavelmente de um signo seguinte, seguindo uma sequência, e aí nós vamos ter uma correspondência entre a estrela da individualidade e a estrela da personalidade, e entendendo que a gente vai passando por experiências na nossa personalidade, em vários signos e em vários raios atuando sobre nós, até que a gente tenha a experiência integral e consiga fazer esse processo evolutivo acontecer em outra instância, em outro nível, repetindo novamente o ciclo e vivenciando já de uma forma mais profunda e mais evoluída no ciclo seguinte. As 12 casas são o palco, o roteiro do teatro da vida. Como as casas, todos sabem, que estão associadas diretamente aos signos, então não tem como a gente não dissociar
as interpretações que fizemos dos signos com as casas. Então, da mesma forma que vimos aquelas interpretações que nós falamos do eu sou, e tal, do eu tenho, etc., está presente aqui porque as características das casas seguem muito diretamente as dos signos correspondentes. Alan Léo diz: as 12 casas são importantes porque exercem sobre o destino e a sorte do mundo exterior o karma da vida atual, uma influência mais direta do que os signos zodiacais ou os planetas, quando considerados a parte das casas. A casa é como se fosse o palco onde as coisas acontecem, a área da nossa vida em que aquelas informações planetárias estão acontecendo, e até os próprios signos nas casas também têm influência muito grande, e vice-versa. Né? Então é importante que a gente entenda tudo isso. E Daniel Rudyard diz assim: toda casa astrológica simboliza um tipo básico de experiência humana. Então a gente precisa perceber em cada experiência humana que a gente vivencia, o que é que tem de informação ali para a gente, né? A nível espiritual, a nível da personalidade, a nível da individualidade. Os triângulos zodiacais estão aqui representados nessas ilustrações que a gente fez, tentando tornar mais didática a informação. E aqui nós vemos os signos presentes, né, com seus símbolos, né? E esses associados à água e terra, esses associados a ar e fogo, e aqui eles entrelaçados, né? Com as casas presentes aí também nas subdivisões. Então isso é só uma outra representação do que já mostramos em outros momentos aí, né? Já mostrando essa mandala final aí das casas, né? E aqui nós vemos aquilo que nós já dissemos, né? Que na astrologia exotérica a interpretação das casas e a interpretação esotérica, que tem muita similaridade com as interpretações dos signos. Então não vamos aprofundar muito nisso agora, porque vocês vão ter como estudar isso com mais calma. Sobre os aspectos planetários, tem muita coisa importante a se falar. Eles, como, independente de qual escola astrológica se admita, eles sempre vão manter aqueles mesmos ângulos, então eles são, talvez, as informações mais constantes dentro de uma análise astrológica. E você pode até analisar somente os aspectos ptolomaicos, né? Aqueles mais chamados aspectos maiores, ou todos os outros, que são muitos. A gente pode pegar cada ângulo, pequeno ângulo formado entre os planetas e fazer interpretações sobre isso. E quanto mais a gente analisa outros e outros aspectos planetários, a gente vai tendo mais informações sobre o ser humano, informações ainda mais profundas, né? Muitas vezes a gente se engana de achar que um aspecto é positivo e o outro é negativo, porque às vezes os aspectos que causam tensão são aqueles que nos impulsionam evolutivamente, nos impulsionam a mudar, a transformar, a mexer, a até lidar com a vida, mesmo que em áreas difíceis, complicadas e com problemas. Mas pessoas que têm a vida muito fácil, muito tranquila, às vezes até nem sabem, nem valorizam tanto a vida, nem sabem como utilizar essa sua vida, porque ficam, né, num limbo, numa realidade que eles não compreendem muito bem. Então, Alan Léo diz assim: os planetas representam as influências espirituais que afetam a consciência em seus veículos. Os signos zodiacais representam os sentidos e os veículos pelos quais a consciência está operando. As casas revelam as fortes influências do nosso karma na vida atual. Os aspectos indicam a relação entre corpo e espírito, ou a atitude da alma ou do eu para com o seu ambiente. Representam os estados de ânimo variáveis e cambiantes e os pontos de vista da alma. Aqui ele faz uma síntese, né, de todas essas informações associadas ao mapa astral. E aqui nós temos as 3 tríades planetárias, né? O Sol, a Lua e Mercúrio são os fatores principais para os aspectos, para que atuem, né, como tradutores e comunicadores diretos entre o espírito, a alma e o corpo. E aí Alan Léo traz no seu livro essas tríades, aí, né, esses 3 triângulos associando os planetas e os aspectos acontecendo dentro desse mesmo triângulo estão associados a esse significado que a gente vê aí, prânico, físico, mental, né? Então, é importante perceber não só os aspectos, que ângulos eles formam, se são desafiadores ou facilitadores, e também de que triângulos eles participam, se do mesmo triângulo, se de triângulos diferentes, para que a gente possa fazer um entendimento, né, a nível teosófico, né, da astrologia. Aqui nós temos alguns dos aspectos principais. Eu saí pesquisando o símbolo deles, os ângulos, né?
a ação, aí tem palavras-chave dizendo, o orbe deles também, né, que quer dizer a distância máxima que eles podem ter para que considerem ainda dentro desse aspecto, né? Uma conjunção, ela é de 0 graus, mas se tiver até 8 graus de diferença, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, você ainda pode considerar conjunção. Todos os aspectos também passam por essa situação. E aí, do lado, a ação, a gente tem o significado que eles podem ter, influenciando sobre os planetas que estão em aspecto, né? Então, é importante a gente perceber isso aí, analisar com calma e ver como é que isso pode trazer de informação para a gente, o que é que esses aspectos têm para nos informar sobre o nosso eu, né? Aí vocês estão vendo aí outros que têm até nomes bem diferentes. Aí foi feita uma pesquisa bem grande aí para trazer esses que são importantes para a gente. Eu destaco aqui o aspecto septil, né, que é o aspecto que trabalha, né, a divisão em 7, e a gente tem 51 graus, 25 minutos e 43 segundos. Esse é bem esotérico, está associado à integração. Repare que o número 7 é um número bem importante para a teosofia, e a gente não pode trabalhar a astrologia teosófica sem trabalhar o septil. Não que ele seja o mais importante de todos, mas ele também precisa ser analisado, né? E aqui mais alguns outros, né, o quintile, o bilen, né, que é o esquilo, o trilem e assim por diante, né? Temos aqui também destacar o pindecil, que sempre quando a gente tem esses dois planetas associados através de um ângulo de 165 graus, com um orbe de 2 graus, sempre aparecem as obsessões, aquelas coisas que a gente tem mais direcionamento na nossa vida, que nos impulsionam, pessoas que são fãs de determinado grupo de rock têm associação a isso aí. Então, os toques que nós temos, as coisas que nós temos compulsão, tem sempre ligação a isso. Então, é interessante a gente perceber como realmente essas coisas fazem sentido e como elas realmente são verdadeiras quando a gente analisa caso a caso, a gente percebe que as coisas realmente são lidas de uma maneira correta quando a gente interpreta corretamente também, né, a astrologia. Aqui também a gente trouxe dentro da teoria dos ciclos essa ideia de que cada ângulo, à medida que os planetas vão fazendo o seu circuito em torno do Sol, como eles também vão passando por diferentes situações dentro do processo evolutivo. Então, a astrologia cíclica é de grande importância. Falei já nesse instante que quando um ciclo se completa, o outro ciclo já é de outra maneira. Quando você chega no mesmo ponto que estava antes, você já não é a mesma coisa. Então, por isso que eu até prefiro ilustrar para vocês imaginarem mais uma espiral do que propriamente um círculo, né? Então, entender que quando você completa um ciclo, a espiral ela já está considerando que naquele ponto você já está acima um pouquinho, então já não é mais um círculo fechado, e sim uma espiral, né? No nosso processo evolutivo, com certeza, é assim que se dá. E essa frase eu acho importantíssima falar também. Em cada um de nós há uma série de forças em ação que correspondem a forças cósmicas. Assim, não devemos imaginar que qualquer planeta do céu é responsável de modo direto pelo que acontece a nós ou ao nosso ambiente imediato. Ao invés disso, é a força dentro de nós que harmoniza com o planeta. É essa força que faz as coisas acontecerem. Então, eu disse isso já nesse instante, né, que é importante a gente não entender que é uma influência direta, é uma influência indireta, porque se nós nascemos sob determinada condição planetária, né, astral, de signo, etc., isso não quer dizer que a gente vá ser assim ou assado. A gente tem a predisposição para aquilo acontecer, né, que os astros inclinam, não determinam, isso é uma frase clássica, todo mundo já ouve falar isso, mas não é só nesse sentido que eu quero dar, mas, tipo, a gente sabe que essa força que existe em nós, ela pode fazer com que a gente tenha uma sensibilidade maior em algo que seja dito a gente. Então, o que eu quero dizer a vocês é que, às vezes, os pais criam uma criança, duas crianças da mesma maneira, e uma tem uma reação e vai ter algum problema com aquilo, outra não, por conta dessas configurações energéticas, por conta da aura que se desenvolve a partir do mapa pré-natal, do mapa natal, e a pessoa vai tendo predisposições mais para uma coisa ou outra. Então, às vezes, uma influência que ocorre ao longo de toda a nossa vida tem o seu nascimento ali, né, tem a sua origem ali, né, no pré-natal e no nascimento da pessoa. Então, é por isso que é importante a gente entender
que não é uma influência direta, é uma influência de predisposições, é como se fossem assim, pessoas que estão mais propensas, estão mais vacinadas ou não vacinadas, né, a determinada coisa, e podem ter, eclodir nela algumas situações agradáveis ou desagradáveis. Também a gente não pode entender que essas predisposições só nos induzem para caminhos ruins, mas também para caminhos muito bons do nosso crescimento espiritual, né? Então, é bom sempre a gente fazer essas associações, né? A Helena Valborg, né, escreveu um artigo em 1976, que está nesse livro também, e diz assim: como podem os personagens simbólicos da astrologia que são atribuídos a esses orbes celestes terem influências distintas sobre a vida dos seres humanos? É através de uma sutil atração gravitacional que afeta a natureza psicofísica, ou é pela operação de algum tipo de sincronicidade que liga eventos que ocorrem no mesmo tempo e produzindo efeitos semelhantes? As condições locais de acontecimento a qualquer momento refletem em miniatura a evolução do mundo como um todo. Por exemplo, uma pessoa nascida ao pôr do sol sempre expressa tendências psicológicas análogas ao caráter do momento em que o sol desaparece de vista, e em seguida ela diz: talvez haja um substrato sobre as correspondências analógicas existentes no sistema solar que ativa o tangível espiritual e psicofísico, que são causas operando para produzir um complexo metafísico e físico, cadeia de efeitos, ou, como pensavam os antigos hindus, pode haver um processo pelo qual substâncias etéricas fluem das estrelas e planetas e afetam suas contrapartes materiais na Terra. Isso é importante porque tem a ver com os devas, né? Com as hostes angelicais, com a hierarquia dos anjos. A gente sabe que os anjos atuam sobre tudo no universo, né? São os arautos de Deus, vamos dizer assim, arautos do Logos. Então, com certeza, as relações energéticas astrais, né, ocorridas dentro do processo de que funciona a astrologia têm o intercurso dos anjos, que estão fazendo as coisas acontecerem dentro das regras trabalhadas universalmente, pelo menos dentro daquele momento, né? A gente sabe que até alguém que tem uma empresa, ele estabelece regras que vão funcionar durante aquele tempo todo e aqueles subordinados vão ter que seguir aquelas regras, mas em algum momento aquela regra pode mudar, ou elas já podem ter uma regra em cima da regra que diz que a própria regra passa por transformações, passa por mudanças. Não estou querendo dizer com isso que existem leis universais, mas que até a mudança das leis está prevista por um ser que é absoluto e talvez não esteja dentro da compreensão nem do Logos mais avançado, mais sutil que a gente conheça, que também está em evolução. Então é importante que a gente entenda que existe esse mecanismo universal e que a gente entenda que as regras precisam ser seguidas e essas regras, ou leis, vamos dizer assim, são seguidas a partir de arautos de seres que estão ali atuando, né? Alan Leo diz ainda que neste livro, né, no livro Astrologia Esotérica, quanto mais adentramos no estudo da astrologia esotérica, mais aproximamos do reino da hoste angelical, de cuja evolução sabe tão pouco a humanidade, embora se encontre na raiz de todas as coisas relacionadas com a ciência, como com a religião. Então, fica bem claro aí para a gente que existe realmente essa influência dos anjos atuando, né? Os anjos construtores do universo, que tanto a gente vê falando, tanto pode ser visto dentro de uma ótica dos campos morfogenéticos, né? A gente vê isso na Física dos Anjos, né, de Rupert Sheldrake, como também de Geoffrey Hodgson no livro O Reino dos Deuses, que Geoffrey Hodgson trabalha muito essa questão da relação dos anjos, os devas, os elementais atuando sobre a nossa realidade, né? Aqui a gente vê até, por exemplo, nessa afirmação de Carl Gustav Jung, né? As estrelas de teu próprio destino jazem em teu peito, diz Sene a Wallenstein, dito que resgataria a astrologia por pouco que soubéssemos deste segredo do coração. Todos os ensinamentos secretos procuram captar os acontecimentos invisíveis da alma e todos se arrogam a autoridade suprema. Nós vemos aqui até um chakra cardíaco com as 12 pétalas, eu fiz até corresponder aí a posição das pétalas e os signos, para a gente ver que não é à toa essa relação que existe do coração
com a nossa realidade astral e nossa realidade mental, mental no sentido de celestial, mental no sentido daquele que atua associado ao corpo mental, né, do ser que nós estamos aqui como ser encarnado. Né? Ellen Valborg diz ainda também, no panteão hindu existem milhões de espíritos, deuses e elementais atraídos magneticamente para certas partes dos céus, com estrelas e planetas assumindo vários aspectos, cardumes de amigos e hostis elementais são pensados para derramar sobre nossa atmosfera de várias maneiras, afetando indivíduos e raças de acordo com suas naturezas. Com base em milênios de observações cuidadosamente registradas, os astrólogos acreditam que existem diferentes grupos de espíritos que têm simpatias especiais com certos temperamentos humanos, e eles acreditam que os próprios elementos tenham sua origem nas estrelas, uma conclusão endossada pela astrofísica contemporânea. Então, repare como ele aí faz uma relação bem próxima da ciência, dos anjos, bem dentro do que até a gente vê também o Rupert Sheldrake falar, mostrando que está tudo interligado com esses seres mais celestiais, esses seres que estão atuando, né, sobre as estrelas, sobre o corpo etérico do nosso universo, o corpo etérico do nosso sistema solar, do nosso planeta Terra, e eles têm uma missão muito importante nesse processo evolutivo todo, e na linguagem funcional que a astrologia tem para nos oferecer. Em A Doutrina Secreta está dito que é o Sol que preserva e nutre todas as criaturas, e assim como o mundo ideal que circunda o mundo sensível, preenche este último com a plenitude e variedade universal de formas, assim também o Sol, envolvendo tudo em sua luz, realiza em toda a parte o nascimento e desenvolvimento das criaturas. Sobre suas ordens está o coro de gênios, ou melhor, os coros, pois são muitos e diversos, e seu número corresponde ao das estrelas. Então está consagrado aí a informação dessa atuação de anjos, né, muito diretamente sobre, né, a nossa realidade. Cada estrela tem seus gênios bons e maus, por natureza, ou melhor, por sua operação, pois operação é a essência dos gênios. Todos esses gênios presidem sobre assuntos mundanos, eles abalam e derrubam a constituição dos estados e dos indivíduos. Eles imprimem sua semelhança em nossas almas, estão presentes em nossos nervos, nossa medula, nossas veias, nossas artérias e nossa própria substância cerebral. No livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, a gente encontra alusão a um ciclo de 11 anos, né, que é exatamente isso aqui. O apoio às observações soviéticas provém de muitos cientistas do Ocidente que descobriram que o ciclo de 11 anos e meio das manchas solares tem nítido efeito sobre a meteorologia, o crescimento das plantas e até sobre a produtividade industrial humana. O que aconteceu com os pesquisadores russos, né, foi que eles descobriram que havia uma relação muito forte entre as explosões solares, os momentos de maior atividade solares e os insucessos que eles tinham em lançamentos de foguetes, né? Então eles começaram a estudar o que poderia fazer eles terem certeza sobre a atividade solar, né, já que era uma coisa aparentemente aleatória, e eles começaram a ver que existiam planetas fazendo aspectos e que denunciavam, que mostravam um momento de maior atividade, menor atividade, e começaram também nessa análise a ver que esses momentos de maior atividade estavam associados também a acontecimentos fortes no mundo. Então, eles acabaram descobrindo a astrologia mundial, porque por tabelinha, se os aspectos planetários estão associados às explosões solares, as explosões solares também estão associadas a acontecimentos mundiais, as relações planetárias também podem nos ajudar a interpretar os acontecimentos mundiais. Então isso é muito interessante porque também mostra não só que dentro de uma perspectiva científica, mesmo sem crença nenhuma na astrologia, é possível chegar a essas conclusões. Mas também está embutido aí essa questão do ciclo dos 11 anos e meio, que Helena Blavatsky fala muito sobre isso, e Daniel Rudyard diz também no seu livro A Dimensão Galáctica da Astrologia, que H.P. Blavatsky, em sua obra A Doutrina Secreta, afirma que o ciclo de 11 anos da mancha solar corresponde a um único batimento sístole e diástole do coração humano.
né? Então, isso é muito interessante, porque ela está mostrando como existe uma relação muito humana, muito assim, digamos assim, consciência macro, né, do universo presente aí. É como se ela estivesse detectando o que é o coração deste macro ser, que é o Logos universal, o Logos planetário, o Logos do sistema solar, etc. Já se disse a Lures que a filosofia oculta nega que o Sol seja um globo em combustão, definindo-o simplesmente como um mundo, uma esfera resplandecente da qual se acha oculto o Sol verdadeiro, de que o Sol visível é apenas o reflexo, a concha, e o Sol visível é uma simples janela aberta no verdadeiro palácio solar, cujo labor interno ele revela sem alteração. Está aí uma passagem que antecede o que ela diz depois, que é: desse modo, durante o período ou vida solar manvantárica, há uma circulação regular do fluxo vital de um extremo a outro do universo, onde o Sol é o coração, como a circulação do sangue no corpo humano, contraindo-se o Sol com um ritmo semelhante ao do coração humano depois que o sangue a ele regressa. Só que, em vez de realizar um circuito em 1 segundo aproximadamente, requer o sangue solar 10 anos para circular e 1 ano inteiro para atravessar suas aurículas e seus ventrículos antes de ir depurar os pulmões e de voltar às grandes artérias e veias do sistema. Bonito, né? Que coisa interessante, né? Aqui o Elton Hall diz o seguinte: há muito mais em qualquer sistema de astrologia do que um mecanismo para lançar um gráfico ou dar interpretações ingênuas, como, por exemplo, Marte significar conflito, Júpiter riqueza ou generosidade e inteligência de Mercúrio, e assim por diante. Como todas as ciências, a astrologia é um complexo de símbolos e princípios de interrelações. E como toda ciência, a astrologia também se baseia na experiência e na observação. Então ele prossegue dizendo o seguinte: dentro de certa forma, a astrologia é mais como ciência médica do que física, uma vez que suas variáveis são muitas vezes multivalentes e dependentes do contexto. E como todas as ciências, a astrologia é baseada em suposições sobre a natureza da realidade e do universo. Compartilha com todas as ciências a suposição de que existem leis de natureza detectáveis que são invariáveis, pelo menos por longos períodos de tempo. Ela compartilha a suposição de que a natureza e o universo são inteligíveis para um raciocínio observando a consciência. Me chamou muita atenção essa afirmação de Elton Hall, porque ele foi muito consciente, ele foi muito prudente, inclusive, quando ele diz que tudo está ainda em estudo, está em experimentação, como em qualquer ciência, né? Por ser uma ciência oculta, por ser uma ciência avançada dentro da nossa visão teosófica, não quer dizer que não tenha possibilidade de variantes, de melhorias, de aprimoramentos, né? E uma coisa que ele diz que é muito interessante, né, que essas leis detectáveis, que são invariáveis, pelo menos por longos períodos de tempo. Olha que ele acaba sendo muito fiel até a uma teoria que o Rupert Sheldrake fala, que eu falei nesse instante aqui, né, de que as leis não são tão imutáveis assim, né? Elas podem variar por um processo evolutivo. Então, repare que ele deixa até a brecha para essa possibilidade, por um entendimento de um universo muito mais amplo, muito mais em movimento, né, do que o que a gente poderia pensar normalmente. Leadbeater, nesse livro, O Lado Oculto das Coisas, ele tem uma passagem só sobre essa questão das estrelas, né? Da relação do lado oculto das estrelas. E ele diz: as influências astrológicas não existem nem são exercidas por causa do homem ou por motivo com ele relacionado. Da mesma forma que o vento não existe por causa do navio ao qual é favorável ou adverso. Fazem parte do jogo das forças cósmicas, sobre cujo objetivo nada sabemos, e se bem que, em certa medida, possamos aprender a calcular-lhes os efeitos e a usá-las. Tais energias não são em si melhores nem piores que qualquer outra das forças da natureza, como a eletricidade ou outra grande força natural que nos podem ser úteis ou prejudiciais, conforme a aplicação que lhes dermos. Assim como algumas experiências serão mais bem-sucedidas, provavelmente quando o ar seja mais carregado de eletricidade, ao passo que outras, em condições idênticas, poderão falhar. Assim, um esforço que envolva
o uso dos poderes de nossa natureza mental e emocional alcançarão seu objetivo com maior ou menor facilidade, segundo as influências que predominam na ocasião. Então é importante que a gente veja que o mundo não foi feito para a gente, né? Ou o universo não foi criado somente porque nós existimos ou coisas que o valem. Na verdade, todo o universo foi criado com um objetivo, com uma visão evolutiva. Tudo que existe no universo está em evolução. Se nós entendermos que nós somos seres que nascemos de uma maneira bem simples e de uma maneira bem primitiva e vamos evoluindo, então nós participamos de cada instância do universo a cada momento de nossa evolução. E este universo tem suas leis, suas regras que vão se transformando também. E o que acontece na astrologia é que a gente consegue simplesmente fazer uma leitura para que a gente possa fazer uma compreensão maior do que está acontecendo conosco. E nós, muitas vezes, dentro dos mecanismos de defesa psicológica, não aceitamos muitas coisas, ou nos protegemos, ou evitamos de aceitar determinadas coisas, principalmente quando vai aparecer aos outros isso. Então, fazer uma leitura disso, do nosso eu, como ser personalidade e como ser individualidade, vai nos dar muita informação sobre o nosso autoconhecimento, né? As linhas do movimento teosófico no mundo nasceram sob a constelação de Câncer. Nas últimas centenas de anos, elas, mais do que qualquer outras, forneceram a nutrição espiritual e a impressão sobre a psique do mundo necessárias para o crescimento e elaboração necessárias ao ego para adquirir o verdadeiro autoconhecimento. Emissárias da loja solar dos adeptos, elas eram um raio encarnado de sua sabedoria, como a lua refletindo a luz solar no mundo. Nelas, pessoas benfeitores assumiram uma forma e exalaram a substância de sua vontade, como que através de uma forma localizada de natureza materna. H.P. Blavatsky escreveu que a constelação de Peixes brilha como um símbolo de todos os salvadores espirituais, passados, presentes e futuros, que dispensam a luz e dissipa a escuridão mental. O signo de Peixes não se relaciona meramente com Cristo, mas com todos os reformadores do mundo. Isso é, o sinal de Jonas, o sinal do céu, do sol, renascido em Peixes, a ascensão das águas de Canes e a de Quetzalcoatl, que em suas escamas emplumadas representava o homem-dragão, a serpente das profundezas levantadas para iluminar o mundo. Veja que coisa interessante, né? Porque aqui nós vemos como é arquetípico tudo isso, né? Como isso está presente, né? Nas informações de como surgiu a sociedade teosófica, como está presente nas representações simbólicas dos povos primitivos, associando informações que estão presentes tanto na astrologia associada à mitologia grega, associada à mitologia azteca, aos maias, aos incas, etc. Então, a gente vai encontrar informações como essa presentes, né, em várias culturas, em várias realidades, e como isso vai trazer informações muito úteis para nós. Até o próprio signo de Peixes, que a gente relaciona sempre a Jesus, mas no fundo está associado a esta espiritualidade, essa busca de espiritualidade que uma pessoa adepta vai fazer quando ela começa a sua iniciação e quando ela passa por um caminho evolutivo maior, né? Alan Leo diz assim: cada alma é um puro raio branco de seu pai, o astro pai, o solar, né, o astro solar, e ao brilhar esse raio sobre o calendoscópio da existência material, é colorido pelos quadros que predominam nessa fase especial da evolução em que se encontra a alma ou ego. Isso é uma mensagem muito interessante, muito importante, e eu gostaria de finalizar com ela, porque eu acredito que aí resume, né, a nossa visão mais teosófica e esotérica da astrologia. Espero que vocês tenham gostado e também que possam fazer perguntas dentro do possível, ok? Podem fazer isso através da nossa interação agora, que vamos ter através do Zoom, ou também através do canal, quando nós disponibilizarmos ele, tanto no canal da Sociedade Teosófica na Bahia, a Loja Cutume, quanto no nosso canal Marcos Queiroz, que eu já falei nesse instante, que nós vamos colocar o vídeo neste canal também, ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham gostado.
Ô Marcos, olha, eu realmente fiquei muito impressionado com o seu trabalho e até me lembrei do Carlos Cardoso Avelini, quando ele Sim. esteve até na loja Curtiume, já no passado, e fez uma palestra sobre ecologia profunda. Só que ele não tratou dessa parte astrológica. Eu não sei se ele tem conhecimento, se ele direciona os estudos dele para esse lado. Mas só com o que ele falou, assim, em termos assim universais, eu vi que o pensamento dele já era muito profundo. Agora, quando a gente, através aí dos seus exemplos, aí você mostra essa parte integrativa do universo, inclusive nessa parte sutil proporcionado pela astrologia e por esses luminares do conhecimento que conseguem antever esses aspectos, realmente eu achei que essa ecologia verdadeiramente é uma ecologia cósmica, que está além do tempo, tá? É uma coisa hiperespacial e hipertemporal. Olha, eu realmente fiquei impressionado com esse trabalho, e aí a gente até compreende um pouco essa integração da consciência una, porque nós vemos assim o universo com essa grandeza absurda em termos de espaço-tempo, e para a gente realmente conceber essa consciência unificada no infinito, com o nosso intelecto, realmente é muito difícil. Mas quando a gente ouve esses exemplos integrativos, a gente realmente aspira a esse conhecimento intuitivo que realmente vai dar uma resposta mais adequada a essa concepção. Realmente foi um belo trabalho aí. Eu digo até que essas interrupções aí não prejudicaram em nada, porque o essencial você já tinha transmitido anteriormente. Está de parabéns mais uma vez. Obrigado, Fernando. Marcos, olha, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Cristina. Estamos. Porque eu fiquei aqui às voltas com o meu computador, com também que parava, enfim, eu fiquei, infelizmente, não pude acompanhar tranquilamente toda a palestra, fiquei, assim, na labuta aqui. Mas o que eu ouvi, o que eu gostei, e achei realmente uma beleza, a visão ampla que você nos proporcionou, né? Com essas citações, inclusive, desse livro, eu tomei até nota, mas a coisa, nossa, mãe, uma coisa muito bonita, muito inspiradora, realmente, muito obrigada, foi uma beleza essa pesquisa que você fez e a maneira como você colocou. Aliás, eu gosto muito sempre que você sempre faz essa ligação entre os ensinamentos, né, da teosofia com outras áreas de conhecimento. Essa integração que você faz é muito boa, porque interessante porque dá, como é que fala, um outro encantamento, um outro olhar para as coisas que a gente já conhece, que todo mundo já fala, conhece, e você faz essa integração, que é muito legal, muito bonito. Muito obrigada, viu? E parabéns. Eu que agradeço. Eu estou meio sentido aqui por não ter ficado do jeito que eu tinha planejado, mas tudo bem. Nada, editar, mas vai foi ficar muito melhor. bom. Foi muito boa. Nossa, os textos também que você colocou, eu gostei muito. Eu agora vou poder curtir mais quando quando receber, né, lá da Fernando, a gravação inteira, que daí eu ponho aqui no computador, no computador não, aqui na tela maior, vai ser melhor. Mas Beleza. muito obrigada, foi muito bom. Marcos, Oi. muito bom, eu gostei muito dessa ligação que você fez aí dos signos e dos planetas com os raios. Muito interessante isso aí, porque esse autoconhecimento, né, e esses oráculos, astrologia, e tantos outros oráculos, né, eles dão esse respaldo aí para o autoconhecimento.
e os raios, né, são, né, os temperamentos são também essa via aí para se acessar esse entendimento, né, do que somos, né, esse multiverso que é a manifestação e nós como seres humanos. Então, muito bom. Ficou aquele gostinho de quero mais, né? Com o que você tem ainda para trazer aí para a gente, mas é uma ótima oportunidade para a gente pegar, refletir mais, estudar mais esse material que você já trouxe e você trazer mais conteúdos aí que são sempre valiosíssimos. Muito obrigado, viu? Gratidão aí. Eu que agradeço, mais João. uma vez. Na obra de Alice Bailey, que ela trabalha com o Tratado dos Sete Raios, ela tem uma parte que é psicologia esotérica, outra que é astrologia esotérica e cura esotérica. Então, na parte que ela fala de psicologia esotérica, essencialmente, o que ela trabalha é justamente a teoria dos raios dentro da psicologia, mostrando que a gente tem um raio como personalidade e outro raio como individualidade. E na astrologia, a gente tem que trabalhar a astrologia da personalidade e a astrologia da individualidade e fazer como é que esse casamento se dá, né? E por isso que não é uma coisa tão simples, até quando a gente fala dos raios e associa os planetas, ainda tem várias subdivisões que precisam ser analisadas e a combinação desses raios dentro da análise da nossa, né? E aí a cura esotérica também entra aí, porque assim como tem os triângulos na relação dos chakras, dos pontos dos chakras, tem os triângulos nos aspectos planetários, tem os triângulos que tem a chamada estrela da individualidade, estrela da personalidade, que são analisadas em conjunto para ver como é que atua, né, dentro da nossa psique e como que isso pode ser trabalhado na nossa evolução, né? Olha, fala, depois eu falo. Você que vai falar, Mariana? Vou falar um pouco agora. Pois não. Primeiro, meus parabéns pela apresentação, foi muito boa. Tento explanar para as pessoas um pouco que quando você está na astrologia exotérica, você vai de Áries a Peixes. Quando está na esotérica, é de Peixes a Áries. Explica para eles o porquê, que aí vai ser interessante para eles pelo menos entender a diferença das duas. Porque, na verdade, uma se refere à involução e outra à evolução, né, dentro da perspectiva teosófica, né, que você vai tendo, e também tem muito a ver com o I Ching, né, com aquele céu anterior, céu posterior, é muito interessante, porque mostra como o caminho de volta que a gente precisa já trabalhar porque, no processo evolutivo, né, então o ciclo da precessão dos equinócios, inclusive, segue a sequência da astrologia esotérica, então a gente está seguindo um caminho que é o contrário, né, e aí a gente está tentando, digamos assim, interagir um eu mais inferior com um eu superior nesse processo evolutivo, né? Mas se você quiser também falar mais, Mariana, completar. Não, a palestra é sua. Seria legal você também ter uma ideia, falar para as pessoas sobre Quiron. Entendeu? Quiron que vai ajudar a gente aí para os transpessoais, porque na astrologia exotérica, a gente não é à toa que o último planeta a ser visto olho nu é Saturno, que é um círculo não se passa em qualquer círculo mágico, por isso que ele tem aqueles anéis. Só que para você passar de Saturno, você tem que passar via Quiron. E agora que as pessoas estão dando um pouquinho mais de atenção a Quiron, então, de repente, você vai vendo que é aquela ferida que você não consegue curar, etc., mas você cura dos outros. E a partir daí você pode ter acesso a determinados níveis de consciência que você chega na astrologia esotérica. Isso. Sugiro você fazer a sua próxima palestra sobre Quiron. Sim, é importantíssimo. O curador, como é que chama? Ele era mestre dos heróis. A ferida... não cura. Incurável. Esqueci o termo agora, mas assim, é o sátiro que não morre e tem na mitologia... Até que ele troca com Prometeu. E aí é legal você tentar colocar isso. Inclusive, eu estava até o curador ferido, é esse o nome da criança. Até a Marcinha pediu para, talvez, fazer uma palestra com esse título, né? O que Prometeu, Prometeu. Que legal, muito bom.
Porque é esse tipo de relação, e a gente vendo isso no nosso próprio mapa, é muito bom, que quase sempre não se dá tanto valor. E aí, para você chegar mais na astrologia esotérica, também outra coisa boa da gente, que eu, se eu não me engano, a Alice Bailey, eu não sei se ela pegou isso, é o eixo nodal. Sim, os nodos. Tem o Lilith também, as partes arábicas, são coisas que vão acrescentando muito para a gente sai daquele convencional que está sendo analisado de um modo geral. Eu gosto muito de afundar, porque eu também não sou astrólogo, né? Mas eu gosto de fuçar muito essas coisas, porque eu vejo, eu tenho assim um material que é todo estudando a astrologia e tentando fazer um paralelo com a minha vivência, né? Eu faço a astrologia, a análise astrológica do meu mapa e vou percebendo como que está sendo lido na minha realidade, até para eu perceber quando for fazer para alguém, que eu não faço profissionalmente, né, mas para algum amigo, alguma pessoa, eu entender como que aquilo tem que ser visto e como tem que ser passado, e para perceber também que em que nível aquilo acontece, né? E eu tenho percebido coisas muito ricas, muito interessantes, e acho importante também a gente perceber, né, as coisas acontecendo na nossa realidade, como elas têm que ser, como devem ser interpretadas, né, dentro de uma visão humanística, né? Como até Green ajuda muito nisso. Como? A Liz Green, Liz Green, ela ajuda muito nisso, tá? Porque é interessante, então, e você vai observando, quando você pega a astrologia dos 7 raios, você te dá um enfoque totalmente diferente e complementar. E aí é bom que, dentro do processo da autoconhecimento, inclusive aquele livro da Tracy Marks, a Astrologia da Autodescoberta, é legal que você vai vendo determinadas coisas, porque o Spensky, ele falou, tem um livro dele, que o Spensky foi quem difundiu a escola do quarto caminho, do Buja, tem a psicologia da evolução possível ao homem. Então, ele diz o seguinte, se você não se conhece, você, por definição, está mentindo. No teu mapa astrológico, você é aquilo, quer queira, quer não. Tanto que o Ricardo Lineman, que vocês citaram aqui, ele defendeu uma tese lá no Sinage, lá do Rio de Janeiro, de 2 gêmeas, que acontecia uma coisa com um, de repente com o outro, uma realizou um pedaço do mapa, outra realizou a outra, e parece que essas 2 gêmeas ele conhecia mais ou menos bem, que era a mãe e a tia dele, né? Mentira. Então, ele foi vendo como é que as coisas aconteceram. Então, você vai... E isso é legal, que você vai vendo, quando você tem um suporte também da astrologia dos 7 raios, tem muitas coisas que vai tapando os furos de uma astrologia convencional. Isso é muito bom. E foi ótimo você ter trazido isso aqui, que dificilmente as pessoas trazem esse tipo de coisa. E não só tapando os furos, mas até explicando coisas até que não são explicadas, que são colocadas assim, muito como correspondência e simples correspondência, né? Porque até quando a gente fala em lei de correspondência, a gente não tem acesso para entender como é que se dá essa correspondência, de que maneira, e a gente, dentro da teosofia, a gente tem, né, o entendimento, porque, por exemplo, até quando a gente fala em física quântica, entrelaçamento quântico, né, já tem um termo para isso, desde lá de Leadbeater, que ele falava de vibração sintônica. O que ele falava chamar de vibração sintônica é o entrelaçamento quântico. As coisas não parecem não ter relação, não ter nenhum vínculo físico, mas elas estão vinculadas em outra instância, em outro nível, né? Uma coisa curiosa é que, assim, quando eu comecei a me interessar por astrologia, eu sempre, por conta do meu Mercúrio em Virgem, né, eu gostava de fazer tabelas, gráficos, sintetizando, mais didático, né, e tal. E aí eu fui procurar uma vez um astrólogo para tirar algumas dúvidas, né? Até um astrólogo daqui de Salvador, chamado Duda Tavares. Aí eu mostrei a ele meu material e usei o meu material para tirar a dúvida, né, o que eu tinha desenhado, né, e tal. Como arquiteto, eu gostava de desenhar também e tal. Aí ele disse, qual é o seu signo? Leão. Aí ele disse, então você tem Mercúrio em Virgem. Aí ele disse, mas como você sabe e tal? Aí quando eu fui ver, eu tinha Mercúrio em Virgem. Na época eu nem sabia assim, que o Mercúrio estava em Virgem. Aí ele disse, porque se você é leonino, seu Mercúrio está ou em Câncer, ou em Leão, ou em Virgem. E se você tem essa facilidade de expressar no desenho e a busca de comunicar de uma maneira muito didática, muito
muito assim, preciosista, como eu disse, né? Então, seu Mercúrio está em Virgem. Eu disse, pô, aí que eu me animei mais para estudar astrologia. Isso é Poxa, bom. E é interessante, Marco, você vai observar, há muito tempo que eu já li a Alice B, eu tenho que ler de novo, que o mais difícil de você interpretar é Capricórnio. Capricórnio, né? Capricórnio é o mais difícil de você A meta, né? Chega na meta, mas aí o pior é que você, porque você chega no final, na precessão na noite mais longa do hemisfério norte, né, que é no dia 24 a 25, em Capricórnio, e aquilo ali é um tipo de realização, e a gente, para conseguir internalizar isso, é muito difícil. Porque a gente acha que o último signo, para nós, como sendo de Aquário, a realização está em Aquário, mas isso não necessariamente. Isso aí dá um nó na cabeça da gente algumas vezes. O seu signo é Aquário? Não, eu tenho Sol em Peixes, ascendente Áries, Lua conjunto a Touro, Lua conjunto a Vênus em Touro, Mercúrio retrógrado, Mercúrio quadrado com Saturno. Mas o que eu acho interessante, você vê, por exemplo, a 12ª casa. A 12ª casa é a casa do inconsciente. Meu Sol está na 12ª, então eu tenho meu inconsciente, a minha consciência está no meu inconsciente. Então, por isso que eu estou te dizendo, tem determinadas casas que você tem que ter uma compreensão muito profunda, mas só que para você aprender a correr, tem que aprender a andar. Você tem que dominar razoavelmente bem a astrologia comum, a gente chamaria de exotérica. Aí depois você vai dando os outros passos, por exemplo, na astrologia esotérica, aí você vai vendo como é que você faz para contrarrestar algumas coisas, e isso eu acho muito importante. Quer dizer, mais uma vez eu lhe parabenizo por pelo menos ter levantado um pouquinho o véu, não digo de Isis, mas da astrologia. Eu não digo que eu cheguei a tanto, não, mas eu também estou querendo estudar, porque eu geralmente digo sempre aos meus colegas da loja, assim, que quando eu escolho um tema para uma palestra, não é nem porque eu sei muito sobre esse assunto, às vezes é até o contrário, eu quero estudar sobre o assunto, e aí eu me disponibilizo a estudar, porque eu sei que eu tenho um prazo para fazer, aí por isso eu peço um tempo maior, para poder eu preparar, entende? Então, no fundo, eu não estou aqui como alguém que saiba, que domine o assunto, por isso que eu achei excelente suas colocações, estou aprendendo mesmo, e tentando também estimular, junto com a minha motivação de aprender essas coisas, tentar motivar outros que possam também ter essas mesmas motivações, né? Um pouco mania de professor, né? Que aprende junto com professor parceiro, que tenta aprender junto com o aluno, né? Até porque você só aprende quando ensina. Isso. Né? Ô, Marcos, eu adorei essa história, nunca também, eu não sabia essa história, mas gostei muito dessa astrologia da personalidade e da astrologia da individualidade. Achei muito interessante. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Olha, na verdade... Essa questão da personalidade e, quer dizer, e também como pode, como é que esses dois aspectos podem ser integrados? Isso porque Alice Bailey fala, né, que nós, quando o universo, ele não só nós mesmos temos um raio, mas até o nosso próprio sistema solar tem um raio predominante, mas esse raio predominante ele se subdivide, né? E também, quer dizer, até quando eu tenho um raio, eu não tenho só aquele raio, ele é o predominante. E de certa maneira, eu como ser Atma, né? Como mônada, tenho o meu raio. Mas eu, quando eu encarno, eu tenho um outro raio, e esse outro raio pode estar até em conflito, né? Isso, de certa forma, pode gerar algumas dificuldades. Entender isso e fazer um estudo astrológico disso ajuda a gente a saber por que caminhos a gente pode trilhar para poder conciliar melhor, né? Sabe aquilo que eu falei da harmonia de contrários, né, e tal, que está no quarto raio, certo? Isso, de certa maneira, esse quarto raio ele ajuda muito nessa conciliação, mas, no fundo, assim, a gente muitas vezes pensa assim, que contraste, que oposição é até uma negatividade, uma desarmonia, mas, às vezes,
você até vê mais harmonia em oposições do que no que está do lado, porque você, os extremos se unem e você se complementam, e você funciona como uma meta, né, a chamada enantiodromia, né? E na astrologia a gente vê muito isso, né? Então, o caminho de descobrir por onde a gente consegue conciliar o nosso eu superior e o nosso eu encarnado, a astrologia ajuda muito, a psicologia esotérica ajuda muito. Eu adorei isso. E uma outra coisa muito interessante é que, assim, muitos falam nas sinastrias, né? Nas sinastrias, que são os mapas astrais de duas pessoas, para ver se elas se combinam bem ou não. Não existe essa coisa de não combina e combina. Você pode até dizer que um signo é oposto ao outro, um signo não tem muita harmonia com o outro, e até um planeta também não tem com o outro, e fazer uma análise completa dessa sinastria, mas a sinastria ela não serve para poder dizer se uma pessoa combina bem com a outra ou não, mas serve para dizer em que a pessoa combina mais, em que combina menos. E, às vezes, se ela não está muito bem relacionada com a outra, ela descobre pontos em comum que vão ajudar a fazer esse caminho de aproximação e digamos assim, de união entre as duas pessoas, entendeu? De comunhão entre as pessoas. Então, essa análise, tanto da psicologia esotérica quanto da astrologia esotérica e da cura esotérica, trabalham bem em cima disso. Não é à toa que é um tratado de 7 raios que estuda essas configurações todas aí, né? Tá ótimo. Obrigada. Marcos, Juliane, está perguntando aí no chat qual o nome do seu canal no YouTube. Ah, sim, é Marcos Queiroz mesmo. É simples assim. É fácil de descobrir por isso. Se você procurar Marcos Queiroz, vai ver minha foto e vai saber que... Mas essa palestra vai estar gravada no canal da Sociedade também, né? Da loja. Também, claro. Eu vou editar, eu vou melhorar, corrigir a edição para tirar aquelas defasagens que tem das imagens com a fala e diminuir o som também, porque ficou muito alto, que eu vi. E aí a gente coloca lá, eu dou a Fernando e coloco no meu canal, e no canal, a gente coloca também no canal da Sociedade Teosófica na Bahia. Eu vou interromper, então, aqui a gravação. Certo.